Eles têm que estarem ouvindo o que estão ouvindo lá. E nós temos que ouvir o que nós vamos ouvir aqui essa noite. Eu creio muito nisso. Abra suas Bíblias comigo em Gálatas. Gálatas 1, a partir do versículo 10. Eu não sei como vai estar a tradução de vocês, mas eu creio que faça o mesmo sentido. Gálatas 1, 10. Amém? Eu vou ler e os amados me acompanham. Caso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É uma palavra que Paulo escreveu à igreja de Gálatas. E eu tenho vindo pregando, quem ouviu a última palavra minha foi antes da ceia. Eu falei sobre você obedece o que você ama. Então a palavra do Senhor diz que aonde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então nós entendemos a partir daquele dia que aquela palavra falou no nosso coração, que existe um tesouro. Esse tesouro é a presença do Senhor. E o nosso coração deve estar na presença do Senhor. Nosso coração deve ser guiado a isso. Porque quando nós guiamos o nosso coração a isso, nós guiamos também a nossa vida a partir disso. Eu disse naquele momento que o formato que nós entendemos por coração aqui é diferente do que era entendido no Oriente Médio ou quando foi escrito essa palavra. O coração aqui na palavra fala do conjunto de todas as emoções, da decisão, do amor, da vontade. Por isso que Salomão diz que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é precioso, é algo muito importante. Então o coração, dali do coração, vai gerar todas as coisas, e nós devemos ter nosso coração posicionado em Deus. Então isso foi o que eu disse da última vez. Hoje eu quero falar algo um pouco diferente disso. Eu quero falar sobre reputação, sobre o que de fato nos importa como cristãos, sobre aonde está o nosso coração diante da nossa reputação. No mundo em que nós vivemos hoje, tudo é reputação. Todas as pessoas se movem a partir disso. Empresas grandes, elas ficam conhecidas através do que é postado em redes sociais. Os influencers que no momento da rede social está postando foto rindo, feliz, num lugar bonito, num lugar chique, e em outro momento está do lado chorando, depressivo e querendo tirar a vida ou algo parecido. Mas por quê? Porque preciso mostrar algo. Eu tenho que, as pessoas que estão ao meu redor têm que achar que eu estou bem, que eu sou feliz, que eu sou aquilo que eu não sou. E muitas pessoas, elas se guiam a partir disso, elas vivem a partir disso, e se incomodam quando alguém diz assim: nossa irmã, mas você está tão diferente, está com um rostinho meio triste, nossa, aquilo lá é o fim da vida. Ou chega no irmão, fala: irmão, o que está acontecendo? Estou te vendo meio preocupado, meio triste, e a pessoa, ao invés de se abrir, fala: irmão, de fato, estou passando por luta, estou passando por algo aqui, algo ali, ajoelha aqui, vamos orar, vamos caminhar junto. Não, está tudo bem, está tranquilo. Não, é impressão do irmão. Por quê? Porque eu tenho uma reputação a zelar. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu já disse várias vezes aqui que quando o Senhor manifestou na minha vida o chamado pastoral, eu fui pastorear lá em Ourinhos, e o meu sonho sempre foi ter o chamado manifestado em Santo Antônio da Platina. Por quê? Porque eu queria manifestar, eu queria que as pessoas vissem Deus sendo manifestado na minha vida aqui, aonde eu dei trabalho, onde eu bebia, onde eu fumava, onde eu bagunçava, aonde eu dei calote, aonde eu saí de emprego, aonde eu estressei pessoas, aonde eu arrumei encrenca. Aqui eu queria que as pessoas me olhassem na rua e dissessem assim: olha, esse cara mudou, olha, alguma coisa aconteceu. Aquele que não é cristão ia dizer: alguma coisa aconteceu com ele. Aquele que é cristão ia dizer: Deus se manifesta na vida dessa pessoa. Então sempre foi um desejo do meu coração manifestar o pastoreio aqui. E quando eu me transferi lá de Ourinhos para cá e vim com o pastor já há quase 5 anos aqui com ele, era esse o desejo. Só que junto com esse desejo veio algumas coisas que eu nem imaginava que ia vir.
que foi o quê? Começou a ter consequência o fato de eu ser pastor aqui na igreja. As pessoas começaram a me reconhecer como pastor, começaram a me ver como pastor. Então estava eu e a minha esposa num supermercado, comprando algumas coisas ali, e eu fui botar dentro da sacola, alguém se manifestou que eu nem sabia quem era lá do fundo. Falei, pastor, deixa que eu ponho. Eu fiquei olhando, falei, tá bom, irmão, paz do Senhor, né? Porque se me chamou de pastor, deve conhecer como nós nos cumprimentamos. Mas nem sabia quem era. Até sábado passado, fui jantar com ela, e nós estávamos jantando num lugar, e alguém lá do outro lado gritou assim, pastor, crente não bebe bebida alcoólica, mas bebe suco, né? E mostrou que estava tomando uma taça de suco. E aí eu e a Rafa falando, amor, quem que é essa pessoa que eu não recordo? E a Rafa também não recordava. Aí buscando, eu entendi que é uma pessoa que eu conheci num aniversário do pastor Everton, e lá eu conheci essa pessoa, e aí ela estava ali, mas eu não tinha muito contato com ela. Então o que aconteceu? Começou a gerar uma reputação. Então os lugares que eu vou hoje e as pessoas me conhecem, elas se manifestam dessa forma e me paz do Senhor, pastor, paz, pastor, tudo certinho, pastor, tal. E eu não sou pastor em tempo integral, eu trabalho fora daqui. Na verdade eu trabalho em Jacarezinho. E não trabalho em tempo integral na obra, mas todo lugar que eu vou, existe isso. Existe alguém que me reconhece, pelo menos aqui em Santo Antônio, e sabe que eu sou pastor. Então, a partir disso aí, o Ney faz com que isso aconteça também, né? Quem já foi cumprimentado pelo Ney na rua? Você pode estar a 1 quilômetro de distância dele e falar, Jesus te ama! Já foram cumprimentados? Tem gente da risada que já foi cumprimentado pelo Ney. Essa benção aí, ó. Então ele faz essas coisas acontecer. Eu estou passando de carro, assim, eu estou longe dele. Pastor, Jesus te ama! Dá só os gritos dele lá. Eu ponho a mão para fora, assim. Mas por que eu estou contando toda essa história? Estou contextualizando tudo isso. Porque exige de mim uma reputação ilibada diante das pessoas. Mas a partir do momento que eu entendo que era isso que Deus tinha para a minha vida, que é para isso que Deus me chamou, é dessa forma que Ele vai se manifestar aos outros, isso não é mais peso. Isso para mim é importante, que as pessoas olhem em mim e vejam um homem de Deus. Então não é mais peso. Porém, quando nós estamos e não firmado em Deus, mas sim nas coisas que o mundo nos propõe, aí nos torna um peso. Você não ter aquele relógio, você não ter aquela camiseta, você não ter aquele carro, não ter aquela moto, eu não sei o que é objeto de desejo hoje, você não ter aquele celular, aí se torna um peso. Porque a minha vida não está focada nas coisas de Deus. Eu não estou focado no céu, que é para onde eu vou. Eu estou focado na terra, e na terra quem não tiver um iPhone não está ripado. Quem não tiver um iPhone top, quem não tiver um carro, eu estou doido numa moto agora. Minha esposa, ela só fica ver no WhatsApp, no computador, no celular, eu estou passando foto de moto para ver. Estou doido para comprar uma moto para mim, e eu fico vidrado naquilo ali procurando a moto. Mas esse desejo não é para mostrar para ninguém não, é que eu quero mesmo. Para ir trabalhar em Jacarezinho é mais fácil. Mas para quem não tem a vida firmada na palavra do Senhor, o coração transbordando a presença de Deus, o coração transbordando aquilo que Deus tem para nossas vidas, essa pessoa vai se preocupar com o quê? Com a reputação daqui. Aí ele diz, pastor, eu não peço perdão porque ela também não se arrependeu, eu não peço perdão porque ele também não se arrependeu, pastor, eu vou voltar a falar com aquela pessoa quando vir falar comigo, pastor, eu não vou dar o primeiro passo, porque quem deu o último passo foi ela, por que ela não dá o primeiro passo? E isso você leva no relacionamento na tua casa, você leva para o teu casamento, você leva para o teu trabalho, você leva para todo lado. E eu não vou dar o braço a torcer. Não vai ser eu que vou dar a primeira palavra. Por quê? Porque existe uma reputação que eu preciso defender. Eu preciso ser o durão, eu preciso ser a durona, eu preciso ser o santarrão. As pessoas não podem me ver chorando, desesperado, porque vão achar que eu não sou um homem de Deus, vão achar que eu passo por muita luta, e quem passa por muita luta não é um homem de Deus. Eu me batizei em 2000, então já faz um tempinho. Quando eu me batizei, naquela época existia uma cultura que se você estivesse passando por luta é que de fato você era crente. É que os mais velhos de igreja aqui vai lembrar, mas você falava, e aí irmão, como é que tá? Tá na bênção? Não, estamos na luta, mas estamos de glória em glória. Não, nós tá no deserto, mas tá de glória em glória. Porque daí alguém ia olhar e falar assim, é isso aí mesmo, irmão. Se Deus está te testando, é porque Ele tem algo grande para a tua vida. E aquela cultura de eu tenho que estar mal, eu tenho que estar ruim, tem que estar na luta, tem que estar na dificuldade. Não, não tem.
Não precisa estar na luta, na dificuldade. Você faz parte de uma família, que é a família de Cristo. O próprio Jesus disse isso quando ele estava na casa de alguém pregando, e alguns discípulos vêm interpelar ele, dizendo assim, ó, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Ele diz assim, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Então vocês é a minha família. Então eu não preciso estar todo o tempo diante de vocês firme, forte, inabalável. Não, pelo contrário. Eu tenho que chegar e dizer assim, olha, assim como vocês têm as dificuldades de vocês, eu tenho a minha. Eu estou sem dormir desde ontem, porque eu fui cuidar da minha mãe, a minha irmã, a Sabrina, foi viajar, e ela que cuida da minha mãe, e a minha mãe não dorme de madrugada, ela tem uma doença muito difícil. E eu passei a madrugada em claro cuidando dela. Passei a madrugada toda, ela grita na noite e tal, não pisquei o olho. E aí fui para casa bem cedinho, tentei dormir um pouquinho, não consegui. Fui meditar na palavra que ia pregar hoje, que quem já está acostumado a me ouvir pregar sabe, eu gosto de montar o que Deus me dá no dia que eu vou pregar. Eu gosto de trazer algo fresquinho, que eu não consigo começar na segunda e ir montando até no domingo, eu monto no dia. Eu fui preparar isso, aí tinha um aniversário para eu ir. Fui no aniversário, eu e a Rafa fazemos foto no aniversário, tiramos foto, fomos em casa, lavamos o rosto, voltamos para cá e estamos aqui agora. Eu estou cansado, eu estou com sono, e eu posso falar para vocês isso, de coração aberto. Por quê? Porque eu não sou o super-homem. E vocês também não são o super-homem, nem as super-mulheres. Mas nós queremos manter uma reputação. Vamos pegar uma história aqui. Noé. O que aconteceu? Noé, quando recebe o mandado do Senhor para que crie a arca, ele está lá se dedicando àquilo, só que ele também está pregando. Enquanto ele monta a arca, enquanto ele constrói, ele também está pregando. E você imagina como a reputação dessa pessoa foi abalada? Pregando por algo que não acontecia de jeito nenhum. E ele falando, vai acontecer, vai vir, vai chover, vai inundar tudo. E está lá batendo martelo, e está levando o evangelho, e ninguém se converte. Ninguém se converte ao que ele diz. A família dele vai com ele, porque ele teve misericórdia da família dele, assim como Deus também teve. Mas ninguém se converte. Mas eu estou falando de um homem que colocou a reputação em jogo, por um chamado de Deus, por algo que Deus colocou no coração dele, algo que aparentemente é impossível, algo que se Deus... Eu quero que você faça, eu quero que você vá até a pessoa que não anda há muitos anos, e você vai chegar lá e vai botar a mão na cabeça dela. Quantos aqui de nós temos fé e coragem para isso? Quantos aqui de nós vão falar assim, não, eu vou? Por quê? Porque a reputação é o que vão pensar de mim. O que vão pensar de eu falar que Deus mandou eu ir, aí eu vou, e quando eu vou não acontece nada, e aí as pessoas vão ver isso. Como que vai ser? O que vão pensar de mim? Noé deve ter tido essa conversa 1000 vezes, mas ele entendeu o propósito na vida dele. Entendeu que diante do que Deus tinha para a vida dele, a reputação não valia de nada. O que ele era, ou ele deixava de ser, não valiam de nada. E não existe um vivente sequer caminhando na terra que não tenha uma história. Pode ser ela boa ou ruim, pode ser um dentro da igreja, nunca pisou fora da bacia, e vai ter uma história boa, mas tem uma história. Ou pode ser aqueles como eu e alguns de vocês, que caminharam fora do caminho totalmente, mas que o Senhor trouxe para o caminho de volta, e agora está tendo uma história linda diante do Senhor. Então todo mundo vai ter uma história, mas como essa história vai fazer na sua vida, como ela te abala diante disso. Eu conheço gente que diz assim, eu não vou naquela igreja, porque tem gente que me conhece lá, e sabe o que eu já aprontei. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. De eu convidar as pessoas falam assim para mim, eu não vou lá, sabe por quê? Sabe tal irmão? Fala, sei, lógico que muitos anos conheço. Então, eu fui da outra igreja junto com ele lá, e eu sei o que vai pensar de mim. Mas como assim?
Eu estou falando de um lugar onde o Senhor se manifesta, e é óbvio que não é a única igreja que acontece isso. Ele se manifesta em todas as casas dele por volta do mundo. Mas eu estou te convidando para ir num lugar onde o Senhor se manifesta, onde uma palavra de esperança vai ser lançada ao seu coração, ou uma palavra de correção, para que você possa desfrutar do melhor dessa terra diante do Senhor, sendo corrigido o seu trajeto, a sua linha. E você não vai porque tem alguém lá que talvez te conheça e sabe do teu passado ou o que você disse em algum outro momento. Eu volto novamente na primeira pregação que eu disse. Você obedece aonde seu coração está. Essa pessoa, ela se ama tanto que a reputação dela é mais importante do que receber uma palavra do Senhor, receber algo que Deus tem para a vida dela. E por isso ela não vai neste lugar, ou ela não fala com tal pessoa. E nós precisamos entender que nós temos uma missão, como chamados ao ministério. Existe uma santa comissão. O ID, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não fala só para pastores, não fala só para ministros, não fala só para ministérios, é para todo mundo. Nós temos essa missão. E o Senhor Jesus confia a nós amar o próximo como a nós mesmos. Então, se ama o bastante para ficar com o que acontece com a reputação, todo esse amor que você sente a você, ao próximo, ignora a sua reputação. Senta um mendigo na rua e pergunta o que está acontecendo na vida dele, deixa ele contar a história dele para você, abraça alguém que você não queria abraçar, fala com alguém que você não queria falar, viva experiências novas, porque isso vai recarregar a bateria em você, vai reanimar a esperança de um lugar melhor, a esperança do que Deus tem para nós. É isso que nos aviva dia após dia. A última pregação que eu tive aqui, alguém veio falar comigo depois, do nada, eu estava aqui no fundo e alguém veio falar comigo e chegou e falou assim: irmão, Deus falou muito no meu coração, eu não sei porquê, eu conheci essa pessoa há muitos anos já, eu não sei porquê em algum momento nós paramos de falar, paramos de conversar, tal. Eu não sei se eu fiz algo para você, ou você fez algo para mim, ou ninguém fez nada para ninguém. Eu falei: irmão, faz tanto tempo que a gente se conhece, que eu creio que ninguém fez nada para ninguém. Ele falou: então, minha filha me chamou para vir aqui hoje, porque ela queria vir. Eu vim, nem sou dessa igreja, mas eu quero dizer que eu amo a tua vida. Eu quero dizer que a palavra que você pregou falou meu coração, e saiu um peso das minhas costas, que era o peso de não saber que história é essa que a gente tinha. E eu falei para ele: de fato, nem eu sei, porque não tinha história nenhuma. Só que em algum momento nessa vida minha, 40 anos, vou fazer 41 agora dia 9 de março, né, na minha vida em algum momento eu tive um atrito ou não tive com ele, mas isso fez com que ele carregasse um peso, e ele vem chorando falar comigo depois, que esse peso foi aliviado, quando ele ouviu eu dizer aqui que eu não me importo mais com o meu passado, que o meu passado hoje é testemunho, eu não me importo mais com as lutas que eu vivi, com as escolhas erradas que eu fiz, aquilo não me pesa mais, a minha reputação não me pesa mais. Se eu precisar sentar, e eu não sou melhor do que ninguém, eu estou falando isso porque o Senhor me colocou neste lugar hoje, mas se eu precisar sentar com alguém, contar toda a minha história, do início ao fim, todos os erros que eu cometi, todas as vezes que eu traí o Senhor, que eu traí a palavra de Deus, que eu traí a vontade dele, que eu traí homens e mulheres de Deus que passaram pela minha vida e queriam meu bem, se eu tiver que contar tudo isso, para que essa alma que eu estou contando, levante e diga assim: então tem esperança para mim também, eu vou dizer tem, e ganha a alma dessa pessoa para Cristo, amém. Eu vou contar todas as histórias que eles quiserem ouvir. Eu não estou nem aí com a minha reputação. A minha reputação não é aqui na terra, a minha reputação é no céu. Eu preciso chegar lá no último dia e alguém que está sentado num trono olhar para mim e dizer assim: eu conheço, e meu pai conhece também. É isso que eu preciso. Porque a outra frase, que não é essa, é: apartai de mim, maldito do meu Pai, porque eu não vos conheço. Então eu preciso, é essa reputação, é essa pessoa que eu quero que me conheça. Vamos avançar. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender diante disso, diante dessa palavra que Paulo trouxe, que Paulo fala: se eu tivesse me importando com os homens, eu iria agradar os homens, mas eu me importo com Deus, então eu tenho que agradar a Deus. E agradar a Deus não é tão simples e tão fácil quanto é pregado. Nós sabemos disso, nós que temos uma caminhada longa. Agradar a Deus é se abdicar,
de muita coisa que a carne diz para você que é bom, de muita coisa que o teu coração anseia e você sente e fala, eu quero muito isso aqui parece tão bom, mas aquilo não vai agradar ao Senhor, aquilo não vai agradar a vontade de Deus, não é o que Ele queria para a tua vida, aí você tem que abdicar daquilo. Então não é algo fácil, não é algo simples e nem algo gostoso de ser feito. Paulo está falando isso aqui, nós conhecemos a história de Paulo, pelo menos o mínimo da história dele, alguém aqui conhece. Paulo, toda vez que ele pregava, ele apanhava, ele era chicoteado, ele era preso, algumas vezes ele foi jogado para fora da cidade e dado como morto. Você imagina o tanto que uma pessoa tem que apanhar para ser lançada fora da cidade e alguém dizer assim, eu acho que morreu. Tem que apanhar um bom tanto para isso. Mas ele levantava e ia novamente. Quem acompanhou a sequência de pregações que eu fiz sobre todos os discípulos aqui, cada um deles morreram por amor à palavra do Senhor. Cada morte uma pior do que a outra. Afastado de casa, longe de parente, longe de todo mundo, levando um evangelho que hoje chegou para nós. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que sofrer, que eu tenho que morrer, que eu tenho... Não! Eu estou dizendo para você que Deus tem um chamado para a tua vida, e se você ainda não está vivendo ele, há tempo de viver. Esse chamado é amar ao próximo, é levar o evangelho, é aplicar o amor, é mostrar que Deus ama todo mundo de forma igual, sem diferença e sem acepção, e Ele transforma aquele que Ele chama. Então Ele vai te amar com os pecados que você tem, porque Ele amou Pedro com um facão do lado aqui, que depois Ele usa esse facão. Ele amou Judas e amou de verdade, porque chama Judas de amigo quando recebe o beijo, mesmo sabendo do que Judas ia fazer, e mesmo alertando Judas antes que Judas fizesse. Quando estava sentado na mesa da ceia, ele vai ir, vai fazer isso, vai acontecer isso, 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 e em vez de Judas falar, não vou fazer, Judas foi e fez, e não deixou de ser amado por Jesus. Quantas vezes Jesus chama alguém de amigo na Bíblia? 2, ele e Lázaro. Vocês estão entendendo? O que você viveu é importante, porque te trouxe até onde você está agora, mas o que você vai viver é muito maior. O que Deus tem para você é muito maior. E eu não estou falando aqui sobre dinheiro, eu não estou pregando a teologia da prosperidade, eu estou pregando a teologia do céu, porque a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração de ninguém aquilo que está preparado para mim e para você. Então não é sobre aqui a terra, não é sobre dinheiro, não é sobre popularidade, sobre riqueza. Tudo isso, se for da vontade de Deus, vai acontecer na tua vida, mas vai acontecer com um propósito: abençoar a obra, fazer a obra crescer, levar o evangelho para frente. É para essa função, para isso que o nome de certas pessoas é lançado no vento. É por isso que nós ouvimos falar de Billy Graham, de Benny Hinn, de Marco Feliciano, de Augusto Nicodemos, de, sei lá, tantos outros pregadores, são muitos para ficar citando o nome. É por isso que nós ouvimos, porque Deus disse, eu vou soprar o nome dessas pessoas, porque elas vão falar do meu evangelho, elas vão alcançar almas. E é essa a função que Ele tem para nós. É para isso que um dia Ele vai fazer com que o teu nome seja conhecido. É para isso que um dia Ele vai te colocar entre os príncipes e as princesas. É bíblico isso. Mas é essa a função. Quando você já não tiver mais apego nenhum à tua reputação, apego nenhum ao teu passado, apego nenhum a coisas da terra, coisas que antes te incomodava, hoje te serve de ferramenta para chegar até o teu irmão. Quando você entender este lugar, entender essa posição diante do Senhor, que foi a posição que Paulo alcançou, a posição de, olha, para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Eu não estou me importando de apanhar, não estou me importando de morrer, não. Eu sei viver no que é bom, mas eu também sei viver no que é ruim. Eu sei viver fartura, mas eu também sei viver falta. Eu sei viver na saúde, mas também na doença. É Paulo que está dizendo isso. Então Paulo encontrou um lugar que nós devemos buscar. Este lugar é o que? Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida hoje, mas eu sei viver empregado ou desempregado. Eu sei viver com os meus amigos ou sem meus amigos. Eu sei viver recebendo algo do Senhor ou não recebendo. Eu preciso saber viver dessa forma, porque existe um processo para tudo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu já citei esse exemplo aqui 1000 vezes, e vou citar novamente, porque é um exemplo que eu gosto. Quando vão cobrar os impostos de Jesus, vão até Pedro cobrar os impostos de Jesus, Pedro vai até Jesus e diz, estão cobrando nossos impostos. Jesus fala assim, vai até aquele lago, pega a vara,
pega um peixe, tira do peixe, abre a boca do peixe, tira um starter que está lá dentro, uma moeda, e paga o meu e o teu. Por que Jesus precisava fazer isso? Por que complicar tanto a coisa? Sendo que num outro momento Jesus só fala assim, ó, joga a rede para o outro lado. Ele joga para o outro lado e eles pegam tanto peixe que o barco quase vai a pique. Ou em um outro momento Jesus só fala, ele só gospe no chão, faz um barrinho, passa no olho e cura um cego. Por que que Jesus fala para ele realizar todo esse processo? E uma vez eu perguntei isso para Deus e Deus falou para mim, e se essa revelação servir para você, acate ela, porque para mim funciona muito. Porque tudo existe um processo. O imposto era pago sobre o que você trabalhava e ganhava. Jesus não vai pular etapas na vida de Pedro. Vai lá, trabalha, você sabe pescar, pega o peixe, tira o peixe, o milagre vai estar lá dentro. Pega o milagre e manifesta, mas para o milagre chegar na tua mão existe um caminho. Não é simples, eu não vou estalar o dedo, o milagre vai chegar. O milagre talvez não chegou na tua e na minha vida ainda, porque falta nós nos colocarmos na nossa posição, se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos maus caminhos, voltar atrás naquilo que nós dissemos, pedir perdão para aquelas pessoas que nós não pedimos, voltar a amar como Jesus amava, e voltar a pregar a palavra dele como ele nos ensinou. E assim ele vai dizer para você, vai, faz tal coisa, e quando você terminar de fazer, abre a boca do peixe e o milagre vai estar lá dentro. O milagre meu e teu, entenda essa analogia, o meu milagre e o teu já está pronto, está dentro do peixe. Falta esse caminho, e esse caminho eu não posso dizer para você qual que é, porque eu não sei o que você está vivendo, mas você já sabe qual é. Você já sabe o que falta fazer para alcançar esse milagre. Jesus não vai entregar nada de mão beijada. Ele vai mostrar o caminho onde você alcança. Nós precisamos percorrer esse caminho. Eles entenderam. Noé entende a reputação. Mas eu quero falar mais um pouco sobre as escolhas que nós fazemos diante do que Deus tem para a nossa vida. E o exemplo que eu quero pegar, se você quiser ler comigo, está lá em Daniel 6:10. A palavra do Senhor diz assim, se você não quiser, só anote. Como costumava fazer 3 vezes ao dia, se punha de joelhos. É só esse versículo que eu quero. Nós já conhecemos a história de Daniel. Daniel se recusou a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Daniel se recusou em comer o manjar do rei. Daniel se posicionou. Só que o que eu acho interessante nessa frase é que Daniel já fazia isso antes da luta. Ele já fazia isso antes de ser questionado. O que o texto diz? Como sempre fazia, fez novamente. Então Daniel já tinha um costume de estar na presença do Senhor. Só que num certo momento, no meio desse costume, ele é desafiado. No meio desse costume, alguém quer mudar a rotina dele. No meio desse costume, as lutas, a dificuldade, alguém mais poderoso, alguém mais alto, pelo menos na terra, quer mudar e falar assim, não, Daniel, você não vai fazer mais isso. Você não vai mais seguir essa dieta. Você não vai mais ajoelhar para esse Deus. Agora você vai ajoelhar para outro. E isso é o meio da história de nossas vidas. Porque nós viemos caminhando, tem crente aqui com mais tempo de igreja que eu, a gente vem caminhando, e de luta em luta, mas também de vitória em vitória, e aí nós estamos orando e buscando, em algum momento você fala, agora está numa paz, agora está numa tranquilidade, mas aí se levanta alguém, se levanta uma dificuldade, uma perca de um ente querido, uma perca de emprego, um divórcio num casamento, acontece alguma coisa na sua vida, e quando isso acontece, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Ah, Deus, mas eu não estava orando? Eu não estava fazendo tudo do jeito certo? Parei. Não está funcionando. Se eu estava indo na igreja, tudo certinho, se eu estou orando, se eu estou devolvendo dízimos e ofertas, se eu estou em todos os cultos que tem, eu estou pregando, estou fazendo tudo, eu não posso passar por luta, eu não posso passar por dificuldade nenhuma. Por quê? Porque eu estou fazendo tudo certo. Mas nós esquecemos que o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O que nos resta é ter bom ânimo. Nós estamos sendo forjados para algo maior. Nós estamos passando por lutas e dificuldade para alcançar algo maior. Fala para mim em qual fase da tua vida alguma coisa foi fácil. Pode levantar a mão e falar e eu paro de pregar agora.
Foi fácil quando você não vai ter lembrança disso, mas foi fácil quando você começou a caminhar com seu 1 aninho, 2 aninhos, não sei quanto tempo uma criança começa a caminhar. Não era fácil, você caía sempre. Foi fácil andar de bicicleta, que hoje você anda normalmente, tranquilamente? Não foi. Foi fácil aprender a dirigir, que hoje você trabalha na estrada, viajando para lá e para cá? Não, não foi. Levanta a mão e me diz em qual fase da tua vida alguma coisa foi fácil. E por que você acha que diante do propósito tão grande que Deus tem para mim e para a tua vida, as coisas vão ser fáceis agora? Agora vai ser facinho, porque agora é Deus que está fazendo. Daniel voltou para onde tudo começou, para o joelho. É um dos maiores erros que nós temos como cristão. Na primeira luta que nós enfrentamos, nós não voltamos para o joelho. Raramente a gente volta para o joelho, a gente vai procurar culpado. Vai procurar alguma coisa para colocar desculpa. Às vezes até em nós. Não, eu sei, Deus está me fazendo passar por isso aqui, porque eu fiz algo errado ali, mas já que passa. Aí, tem que achar um motivo. O motivo nunca pode ser pedagógico. O motivo sempre para me rebaixar, para me diminuir, para me humilhar, porque eu estou... Não, meu amado, não. Por favor, nunca foi isso. Um Deus que te amou a ponto de dar o Filho único dele para morrer por você e por mim. Ele quer ver nós vivemos o melhor dessa terra. Mas existe aflições, sim, existe. Mas Deus é justo, e a justiça dele dura para a eternidade. Vai ser sempre justo, o único justo. A tua justiça, infelizmente, não é justa, a minha também não é. O que nós achamos que é correto não é. O que nós achamos que estamos fazendo certo e que agora vai dar tudo ok. Pode ser que a gente esteja fazendo muito errado, porque o nosso coração é enganoso. Mas a justiça dele não. O propósito dele não. O que ele tem para mim e para a sua vida não. São propósitos. Só que nós, como seres humanos, vivendo nessa terra, nós somos condicionados a viver da forma que a terra acontece. Como que acontece na terra? Então você primeiro é matriculado num colégio, e aí você passa de série por série, e passa de ano por ano, e aí você se forma, e quando você se forma no colégio, você vai para a faculdade, e na faculdade também você vai galgando degraus, e vai passando, e aí você se forma, e aí ou você abre teu negócio, ou você vai trabalhar para alguém, e aí você guardou isso na cabeça. Então na minha cabeça existe um caminho trilhado aqui, onde eu só vou crescendo, só vai melhorando, só vai aumentando. Mas na palavra de Deus é o contrário. Na palavra de Deus não é assim que funciona. Muito pelo contrário, ele pega as pessoas e fala assim, está vendo onde você está aí? Que nem o jovem rico, não importa se você conhece a lei de cabo a rabo, não importa, você não vai entrar no reino dos céus se você não vender tudo que tem e doar para os pobres. No caso dele era o dinheiro, no nosso vou saber o que pode ser, na minha e na sua vida. O que Jesus falaria para nós se nos encontrássemos e nós disséssemos, Senhor, o que é preciso para que eu entre no reino dos céus? Porque eu já conheço a palavra de Deus, eu já vou na igreja há 35 anos, eu já prego e eu viro no reteté, eu viro piroleta, eu canto, eu vou no monte, eu já vi pegar fogo no mato, eu já vi um monte de coisa. O que é preciso? O que Jesus falaria para mim e para você? O que ele pediria para você? Para o jovem rico ele falou assim, vende tudo que tem e dá aos pobres. O que está impedindo eu e você de estar nesse lugar? De sermos encontrados dessa forma? Está vendo como falta poucos passos? Falta pouco para pegar o peixe e tirar a moeda. Falta pouco para alcançar o reino dos céus. Falta pouco. E o pouco que falta é o que depende de nós. É um autoconhecimento. É sobre o que você entende por reputação, é sobre o que você entende por valor nessa terra, é sobre o que você entende do que move a tua vida. Se a tua vida é movida pelas coisas que essa terra te ensinou e proporcionou, eu sinto muito, meu amado, lá no céu não vai funcionar. Sabe por quê? Porque aqui nós somos movidos, por exemplo, a dinheiro, e precisamos dele, senão a gente não come, não bebe, não faz nada. Concordo plenamente. Nós somos movidos a dinheiro, e lá no céu a cultura é tão diferente que lá a gente pisa no ouro.
Lá a gente pisa no que aqui é inatingível para nós. Ou alguém tem uma pepita de ouro em casa aqui? Aqui é inatingível, lá nós vamos pisar. Um diamante, lá nós vamos caminhar sobre. Então a cultura do céu, ela é diferente da cultura da terra. E nós estamos vivendo na terra para aprender a cultura do céu. Mas o mais importante e interessante de tudo isso, que é quando você entende a cultura do céu, para de viver o que a terra está te ensinando, passa a viver o que o céu espera de você. A palavra do Senhor diz na oração dominical, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Quer alcançar a vontade do Senhor, quer alcançar os milagres que Deus tem guardado para você, a moeda que já está na boca do peixe, quer alcançar isso na tua vida? É simples, viva a cultura do céu aqui na cultura da terra, traga isso para a terra, multiplique isso aqui, ame incondicionalmente, leve a palavra do Senhor, pensa 3, 4 vezes para falar, agredir alguém, para falar mal de alguém. A língua é muito perigosa, ela pode nos matar, como também pode proferir vida. É isso, é trazer a cultura do céu até a terra. Foi o que os discípulos entenderam, foi o que Paulo entendeu, foi o que muitos pregadores que viveram a plenitude do Senhor nessa terra entendeu. E é o que nós, com 20 anos de crente, ainda não entendemos. Porque às vezes a gente ainda está dentro da igreja, esperando que aconteça na igreja as coisas que só acontecem no mundo. Sabe? É só no mundo que você vai de presbítero, estou dando um exemplo, tá? Você vai de diácono para presbítero, de presbítero para pastor, de pastor para... não sei quais as regras na nossa igreja, só vai até aqui. É só no mundo que existe essa escala hierárquica. No céu, Jesus fala que se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. No céu, Jesus disse que se você quer amar, se você ama a Deus, não tem como você não amar o teu próximo e dizer que ama a Deus, que você nem vê. No céu, a cultura é diferente. E por que nós não estamos nos adaptando? Por que a doença desse século já é dito anos e anos? É a depressão. E agora, fora a depressão, agora você tem crise de ansiedade, você tem síndrome do pânico, você tem crise social, você tem uma série de doenças psicossomáticas que foram desenvolvidas ao longo do tempo por problemas que acontecem em nossa vida, rotina que o mundo foi colocando na nossa vida, rotina aqui de celular, rotina de subir rápido, rotina de coraçãozinho e joinha, rotina de pular etapas, rotina de entender que é mais importante o que a pessoa pensa de mim do que o que de fato eu penso, é mais importante que eles vejam uma foto minha rindo do que vejam um vídeo meu chorando. É essas rotinas que vêm ao longo do tempo fazendo com que essas doenças fiquem cada vez piores em nossas vidas. E nós tivemos o ano passado, o ano retrasado, não sei, um grande número de pastores que se suicidaram, padres com depressão e se suicidando, qualquer líder religioso. E por que eu estou usando um exemplo desse? Porque teoricamente nós dizemos eles estão bem, e não, eles nem sempre estão bem. E nós tivemos muitos se suicidando, se matando por causa de carga, de peso. Quando nós seguimos um Jesus, nós pregamos um Jesus que diz assim: não pega o seu jugo, pega o meu, que é leve e suave. Mas eu sou pastor há 50 anos e eu quero botar o meu jugo aqui. Eu prefiro carregar o meu. O meu é o quê? Não, a igreja tem que crescer, eu tenho que ter um monte de membro, as coisas têm que acontecer, milagre tem que acontecer, aquele irmão tem que firmar, aquela irmã tem que ir para a igreja, aquilo tem que acontecer, e eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero, e eu quero. Aí eu não alcanço, e a minha igreja não é a maior da cidade, aquele monte de coisa não acontece, aí eu entro numa depressão, porque o resultado que eu vejo nas redes sociais de quem tem Deus é isso, é um boom, é uma explosão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu prefiro me colocar como exemplo, e por isso que eu estou citando pastores, para que vocês entendam, não existe ninguém está livre da cultura dessa terra, mas nós podemos buscar a cultura do céu. E aí quando nós buscamos a cultura do céu, nós vemos um Jesus que diz que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave.
Aí nós encontramos um Jesus que chora quando vê um cortejo fúnebre passando. Nós vemos um Jesus que sai de lá e anda 4, 5 dias para ver um amigo que morreu, mesmo sabendo que chegando lá ele ia ressuscitar, mas ele vai até aquele amigo dele. Nós vimos um Jesus que, sabendo que ia ser traído, e como? Você acha que ele não sabe que nós vamos trair ele segunda, terça ou quarta, em algum momento da nossa vida? Ele sabe. E Jesus, sabendo que ia ser traído, ainda chama de amigo, e ainda recebe um beijo no rosto desse que o traiu. Olha a cultura do céu, que diferença da cultura da terra. Jesus nunca vai dizer para você: eu não caminho com você, porque você não tem o tanto de seguidor que outro tem. Eu não vou andar do teu lado, porque você não conhece o tanto de Bíblia que o pastor Fernando conhece, o pastor Jonathan conhece. Eu não vou te abençoar no teu trabalho, porque você não trabalha lá onde tem um dono, é crente e é da minha igreja. Jesus nunca vai dizer isso para você. Jesus nunca vai dizer: olha, você não vai chegar em lugar nenhum, você não chegou em lugar nenhum. Olha, eu não vou te abençoar porque uma vez a tua mãe ou o teu pai disse que você não ia dar em nada. Não, você não vai ouvir isso, porque todas as maldições e todas as barreiras são quebradas diante de Jesus, até essa que você ouviu em algum momento na sua vida. Então a cultura do céu é do amor, a cultura do céu é da restauração. Pastor, mas você está pintando um evangelho muito cor-de-rosa demais. Não é por aí, é por aqui que começa. No caminho vai ter dificuldade, mas é por aqui que começa. Começa entendendo que você é amado e que você é amada. Começa entendendo que alguém deu a sua vida numa cruz por você. Começa entendendo que esse alguém, quando voltou para o céu, diz assim: eu estou indo com meu pai trabalhar, meu pai ainda está trabalhando, e eu estou indo trabalhar com ele, para construir moradas para vocês, quando eu encontrar vocês. Começa entendendo que quando esse Jesus vai ser assunto ao céu, ele diz assim: eu estou indo, mas eu estou deixando com vocês o Consolador. Amados, quantos de vocês têm intimidade com o Consolador? Nós estamos nos consolando com quem? Você está buscando conselho e consolo em quem? Jesus diz assim: nossa, mas eu deixei o Consolador, eu deixei meu Espírito para que ele se aconselhasse diante daquilo ali, e ao invés de eles me aconselhar o meu Espírito, eles estão vendo vídeo no TikTok, eles estão vendo ali como que eles fazem para ter mais atenção do marido, mais atenção da esposa, como é que faz para isso, aquilo, outro. Não basta ter o meu Espírito habitando dentro de vocês. Não basta ter o Consolador habitando dentro de nós. Vocês estão entendendo que por muitas vezes nós vivemos a cultura da terra até dentro da igreja? O que nós esperamos dentro da igreja é o que acontece na terra, lá fora. Nunca é o que acontece no céu. Por que será que muita coisa não acontece mais? Quando nós vemos os textos bíblicos falando de milagres, e nós falamos assim: por que hoje ainda não acontece mais esses milagres aqui? Amado, pega texto por texto. A mulher do fluxo de sangue, o que ela fez antes dela se jogar no chão, se arrastar, sangrando no meio de uma multidão e tocar na orla de Jesus? O que ela fez primeiro? Ela foi pesquisar na internet para ver se alguém já tinha sido curado disso, para ver se em algum momento alguém relou em Jesus e foi curado. Aí depois ela foi lá no TikTok buscar o depoimento de alguém que encontrou Jesus no meio do caminho, relou e curou. Ela viu e falou assim: não, ó, dá para acontecer mesmo, aconteceu aqui, ó. Daí depois ela jogou lá no Google e falou assim: não, deixa eu ver também, tem coisa que Deus não precisa fazer, né? Tem coisa que eu posso fazer. Daí jogou lá no Google para ver se tinha cura mesmo, porque se não tem cura é para Jesus, mas se tem eu vou no médico, eu pago o plano de saúde, é para isso mesmo. Não, ela não fez isso. Ela não fez, e é por isso que os milagres não acontecem mais dentro da igreja igual acontecia antes. Ainda acontece muito. Nós temos milagres andando por aqui. Hoje a menininha não está aqui, mas tem um milagre que anda por aqui direto. Acontece ainda. Mas por que não acontece com a gente? Porque nós queremos que aconteça como acontece na terra, e na terra tem que ter evidência, tem que ver o que aconteceu, tem que ter histórico. Aquele pastor lá, ele põe a mão, já vi 3 ser curados do câncer quando aquele pastor botou a mão. Aí você traz para pregar na igreja, aí tem 500 pessoas que vai. Por quê? Porque tem histórico. Porque aquele pastor já fez isso. Que histórico que a mulher do fluxo de sangue pegou? Aonde? Em que momento falaram para ela? O cego que estava na porta da cidade gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em que momento ele viu Jesus curando alguém? Ainda que ele tivesse ouvido de alguém: ó, vai vir um Jesus e ele cura. Eu duvido muito que ele deve ter perguntado: mas como que ele é? Ele é barbudo? Ele não é barbudo? A roupa dele, como é que faz? Me cutuca quando ele passar? Não. Ele só ouviu um burburinho, ouviu um monte de gente passando e falou: é a minha chance agora, eu só tenho a isso, é isso que eu tenho a me apegar.
E aí se apega em Deus. E aí recebe a cura. Vocês estão entendendo que às vezes a gente ainda não alcançou tudo que Deus tem para a nossa vida, porque nós estamos tentando viver a cultura aqui da terra, querer que as coisas aconteçam como acontece aqui na terra, como acontece no teu trabalho, na tua escola, na tua casa. Você tenta ouvir dos pastores o que o teu pai e tua mãe te fala, ou que no mínimo deveria falar, ou alguém, teu marido, tua esposa, eu não sei. Tudo que você quer de Deus é vinculado e associado a alguma coisa que acontece na terra. Mas aí eu tenho um problema para te dizer: por mais que Ele seja rei nessa terra e governe aqui e vai governar neste lugar, Ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele diz que Ele está lá em cima, o Consolador está aqui, e que Ele está nos vendo, que Ele está nos guardando. Ele diz que os anjos acampam ao redor daquele que os teme e os salva. Ele diz tudo isso. E aí se eu não sentir segurança, eu não vou. Se eu não sentir que é de Deus, eu não vou. Amém, meu amado, amém. Coloque a prova mesmo, você tem que pôr a prova, não digo que não. Mas busque a resposta do céu. Porque se você está tentando ouvir a resposta do céu com os ouvidos da terra, não vai bater. A resposta vem diferente. A resposta vem diferente. Quando eu falo sobre convidar pastores, eu falo porque eu fui dessa geração. Eu estava convertido, como eu disse, me converti em 2000. Em 2008, 9, 10 por aí, deu um boom de fita, cassete, de DVD de pastores. E a gente queria estar em todo lugar, a gente queria ver todo mundo. E aí falavam: tal pastor entrega profecia, vamos lá. Tal pastor, se botar a mão na cabeça, vamos lá. E vamos buscar isso aí, vamos atrás disso aí mesmo. Eu me recordo muito bem disso. E não é errado, mas entenda o que eu estou dizendo aqui. Eu estou indo atrás de uma reputação de um homem, dita por outros. Não quer dizer que Deus não pode falar no teu coração assim: ó, vai naquela igreja hoje, porque um pastor vai pregar uma palavra que você nunca ouviu. E você vai entender algumas coisas que eu tenho para a tua vida que você ainda não entendeu. Ele pode ter dito isso para você antes de você sair da tua casa. Eu não estou dizendo que Ele não vai te encaminhar para homens e mulheres de Deus para ouvir coisas de Deus. Mas naquela época nós nos guiávamos pela reputação de um homem que dado por outros homens, não dados por Deus. E essa reputação, que é a reputação que os homens nos dão, é o que eu disse, para mim não faz diferença mais. Porque se a Bíblia diz que eu preciso chegar no último dia, diante do grande trono lá, e eu preciso que Deus, que Jesus, eu preciso que Ele diga que me conhece, que Ele fale: ó, esse é meu filho, eu conheço esse aqui. Eu preciso que Ele fale. Se a reputação que eu preciso é para agradar a Deus, por que eu estou preocupado com que as pessoas falam de mim nessa terra? Por quê? Se eu não vou ficar diante do trono de nenhum de vocês. Eu tenho que ser amável. Eu tenho que respeitar vocês para que vocês me respeitem. Eu tenho que transparecer Jesus para que vocês se sintam paz perto de mim. Eu tenho que fazer tudo isso. Mas eu não preciso agradar vocês, porque a reputação que eu anseio é a reputação que vai ser posta à prova lá no céu. Porque senão, sabe o que acontece? Eu passo pela vida igual aquele um que diz assim: mas eu preguei em teu nome, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz sinais e fiz prodígio. Aí Jesus fala: não, irmão, não te conheço não. Você pode ter feito tudo isso aí, irmão, não te conheço não. Vou ficar te devendo essa. Então eu prefiro não fazer. Eu prefiro não ter. Se o Senhor quiser me dar, amém. Até hoje nunca impus a mão sobre alguém e alguém foi curado. Aconteceu de eu orar e a pessoa receber, mas eu tenho certeza que foi por Deus, porque por mim não tem como sair nada de bom. Mas se eu não tiver nada para apresentar para vocês aqui na terra, mas tiver algo que faz com que eu chegue no céu, e o Senhor olhe para mim e diga assim: esse eu conheço, entra, é aqui o teu lugar, amém, é isso, eu ganho a minha vida aqui, e eu espero que você também ganhe a sua sim. Eu espero que você saia daqui essa noite entendendo que não importa o que dizem sobre você, não importa o que dizem sobre o teu trabalho, sobre os seus amigos, sobre a tua família, sobre a sua reputação passada ou a sua reputação presente, existe um Deus
que te ama, quer te ouvir, quer ter um relacionamento com você. Ele quer ser próximo de você. Ele quer ser próximo o bastante para que quando chegue no último dia, ele diga: eu conheço esse aqui. Ah, mas ele não curou, mas não era pastor, não era pastora, não era músico, não fazia nada na igreja, mas eu conheço, o coração dele está em mim, o tesouro dele sou eu, viveu para me agradar, viveu para viver a minha palavra, eu conheço esse aqui. É só isso que você precisa. Tire das tuas costas todo o fardo de achar que você precisa mais do que agradar o Senhor. É agradando e fazendo a vontade dele. É só. É isso que você precisa. O resto é padrão da terra que a gente quer colocar no céu. A gente pega e estabelece uma peneira moral, uma peneira baseado no que a gente conhece, na nossa sabedoria, e fala: ó, se descer dessa peneira é de Deus, se ficar em cima dessa peneira aqui é do diabo. Imagina o tanto de coisa que a gente perde, porque quem somos nós para dizer o que é de Deus ou o que não é de Deus? Se o próprio Jesus em um momento estava com seus discípulos caminhando, e um dos discípulos chega e fala assim: Jesus, olha, está vendo aqueles caras lá? Eles estão curando em teu nome, estão expulsando o demônio em teu nome, vamos chegar lá e vamos acabar com tudo isso. O que Jesus fala? Se não é por nós, se não é contra nós, é por nós. Se não é contra nós, é por nós. Mas nós insistimos em falar: aquele não é santo, aquele não é de Deus, aquilo ali não sei não. E aí a gente estabelece o nosso padrão, e aí tem que passar no nosso crivo. Imagina se nós tivéssemos que passar no nosso crivo. Por isso que Paulo fala no momento da ceia, ele fala assim: se você examinasse a si mesmo, essas coisas nem aconteceriam, eu não ia precisar nem falar. Gente, vocês notaram que eu gosto de parafrasear o texto bíblico, tá? Mas está lá em 2 Coríntios, Paulo fala.